Bom dia pessoal. Tudo certo? Começar mais uma semaninha aqui, né? E no sábado eu fiz um story lá no meu Instagram mostrando uma operação que eu tinha feito em Bitcoin, tá? Então vou mostrar o resultado para vocês hoje. Falei que iria gravar no começo do vídeo de hoje. Foi aqui, ó. Então realizei uma venda nessa região, onde esperava o preço vir limpar essa liquidez que está aqui embaixo, ó. Esses fundos nivelados aqui, mas o preço não teve força suficiente para chegar aqui. A minha venda foi exatamente aqui, tá, pessoal? Não foi aqui no começo, foi aqui. Ahn, E por que que eu fiz essa venda? Porque o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, ó. Ele vinha aqui, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Enfim, veio fazendo aqui seus fundos e topos até ele vir fazer essa alta aqui. E essa alta foi simplesmente para limpar esses topos nivelados aqui e inclusive esse outro aqui, tá vendo? Eu achei até que ele ia parar nessa região. Ah, então eu ia tentar já realizar uma venda aqui, só que como eu vi que estava vindo muito forte, falei, não, vou esperar. Então esperei ele terminar o movimento e esperei por outra queda. Ou seja, ele fez aqui, ó. Um, dois, três, puxou fortíssimo para cima e depois já puxou muito forte para baixo de novo. Então toda essa região aqui, ela se torna muito forte para venda, tá? E foi exatamente aqui que eu realizei a venda. Foi por esse motivo. Chegou aí perto do nosso take aqui, mas não chegou a pegar. Então quando voltou aqui, eu saí no stop gain nessa região, deixei até marcado aqui, ó. Então a gente conseguiu um pequeno lucro aí no final de semana, tá? Foi pouca coisa, mas vamos que vamos. Ah, estou de olho aqui para fazer as análises de hoje. Eu já tinha feito um vídeo aqui para vocês, mas a hora que eu fui ver não estava gravando o áudio, então estou começando tudo de novo. Estou em uma operação aqui em Nasdaq, mais uma vez para venda, tá? E vocês podem estar se perguntando, nossa, mas esse cara é louco, só está subindo e ele está vendendo. Por conta do que eu já tinha falado para vocês semana passada. O ativo, gente, ele já está em uma tendência de alta muito forte, tipo, há muito tempo, quer dizer. E eu não vou procurar por compras nessa região, entendeu? O ativo pode continuar subindo aí e tal. Por exemplo, se eu consigo pegar uma compra aqui, por exemplo, aqui, aí fica algo bom na parte de baixo. Mas, por exemplo, aqui, ó, no dia de hoje que a gente está vendo, aqui não tem compra, entendeu? Eu não posso realizar nenhuma compra. E o motivo da venda aqui é porque ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes, tá vendo? E aqui nesse topo aqui ele já não consegue renovar a máxima anterior e nem nesse último ele consegue renovar a máxima anterior. Então, quando eu acabei visualizando aqui essa possibilidade de venda, eu realizei a venda, até um pouco atrasado, tá? Poderia ter pego um pouco mais em cima, mas tudo bem. E vou tentar trazer até perto do último fundo aqui. Se o ativo perder esse candle aqui, ó, se ele romper aqui para baixo, isso é muito bom para a gente, porque daí toda essa região aqui se torna forte para nós. Por quê? Porque ele fez aqui, ó, um, dois, três, puxou forte para baixo e já puxa forte para cima. E toda essa região aqui, ela é muito boa para compra, tá? Porém, eles podem estar fazendo isso daqui apenas para enganar o pessoal a realizar compras nessa região. Tanto que, ó, o preço está se segurando aqui por conta disso. Deve ter muita gente realizando compra aqui. Então, o preço não está meio que saindo nem para cima e nem para baixo. Mas ele pode vir e romper isso daqui. Então, essa região se torna forte para nós caso ela volte aqui, tá? Para fazer esse movimento de queda. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Ele pode simplesmente disparar daqui e continuar só alta aí. E assim que eu tiver o resultado, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Valeu, abraço. Galera, voltando aqui, o ativo acabou indo bem perto do nosso take. Faltou apenas 10 pontos aqui para acionar nosso take. E voltou tudo, me tirou praticamente aqui no 0 a 0. Infelizmente aí nossa sequência
de trades não tá legal, porque a gente pega no alvo certo, pega na região certa para levar até um alvo correto e ele não chega. E aí volta tudo e tira a gente no zero. Isso acontece, é natural, assim como acontece em stops, a gente precisa saber lidar com isso. E agora é buscar por outra oportunidade, ver o que tem para ser feito. Eu estava dando uma olhada nos outros ativos, não encontrei nada legal, mas se durante o dia aparecer uma boa oportunidade aí, eu volto a fazer as gravações, tá certo? Valeu! Pessoal, voltando aqui, o mercado hoje está bem chato, tá? Não se movimenta direito, tanto o Nasdaq quanto o ouro aí, tudo travado, tudo estranho. Porém, tentei essa venda agora aqui em Ethereum, tá? Abaixo desses fundos aqui, ó, existe muita liquidez. Então, a qualquer momento, o preço pode vir a dar uma queda e buscar essa liquidez que está aqui embaixo. Ah, então, eu vou tentar esse trade aí. Se der certo, deu. Se não der, provavelmente a gente para por hoje. A não ser que tenha alguma configuração muito boa durante a tarde aí, que eu acho meio difícil. Porque se na parte da manhã, com o Dow Jones aberto, o mercado não se moveu, provavelmente a parte da tarde também não vai se mover, tá? Mas vamos ficar de olho aí. E assim que eu tiver novidades, eu volto a mostrar para vocês. Valeu! Pessoal, voltando aqui, acabei de realizar uma venda aqui em Nasdaq. Ah, eu gostaria que o preço tivesse subido até um pouquinho mais para eu conseguir outra venda, para tentar levar ele até mais abaixo. E por que dessa venda aqui? O, o ativo, ele criou essa lateralização aqui, certo? Está trabalhando dentro desse range. E quando ele cria esses topos nivelados aqui, quando ele faz a limpa dessa liquidez e volta nessa região onde estavam os topos anteriores, o... a sardinhada, né, que é o que a gente chama, eles compram muito aqui, achando que isso aqui vai se tornar um bom suporte. Então eles acreditam que o preço continue a subir. Porém, na verdade, o que ele faz é o contrário, tá? Esse é um, esse é um dos métodos que eu mais gosto de operar, que é visando a limpa da liquidez. E essa liquidez está bem bonita, então tem tudo para dar certo aqui. Eu coloquei um take bem curto por conta de todos os outros trades que a gente fez, ele não conseguiu chegar em 3 para um. Ele chegou em praticamente a maioria em 2, 2,5 para um e voltou, nos estopou e tudo mais. Então o que que acontece? A partir de agora, se o mercado respeitar, vier aqui e começar a criar regiões certas de entrada, que é como eu chamo, quando ele faz isso aqui, ó, um, dois, puxa para cima e depois puxa forte para baixo de novo. Eu realizo minha venda com stop acima e deixo o mercado andar, tá? Então eu vou começar a realizar esses trades ao longo dessa tendência de queda que ele está para se formar agora. Aqui ele acabou de formar esse padrão que eu falei para vocês, que ele faz aqui, ó. Um, dois, três, puxa para cima e já puxa forte para baixo. Por isso que eu realizei a venda aqui. Então, se ele vier mostrando mais características dessa, eu vou fazer as entradas e volto a mostrar para vocês, tá certo? Ethereum estopou a gente aqui e também tem a possibilidade de uma queda aí para chegar naquela região que eu falei para vocês. Então aqui é a mesma coisa, se ele começar a criar regiões certas de entrada, eu começo a fazer as operações e vou posicionando aqui, mostrando para vocês ao longo do tempo. Valeu! Mal parei a gravação aqui e já tá chegando o nosso take aí, tá? Ah, Bitcoin aqui eu tô de olho também. É, Assim que... Na verdade eu vou até realizar essa venda aqui, tá? Ó, vou vender exatamente aqui nesse ponto. Um stop aqui em cima. E vou buscar 2 para um ao invés de 3 para um, tá? Porque é o que eu falei. Como o mercado não tá respeitando muito 3 para um, eu vou usar 2 para um. Então, 16 eu vou buscar 17 aqui, ó.
8,5 para 17. A gente observa aqui também que Ethereum deu uma boa queda. Eu estava esperando ele subir um pouco mais aqui para poder realizar essa venda, mas não subiu. Então eu espero um outro padrão aí. Nasdaq está chegando aqui no preço. Deve pegar nosso take logo logo. Se o Bitcoin subir um pouco mais, retornando mais ou menos aqui, assim, ó, sem entrar dentro de novo do canal de alta, se ele tocar aqui e respeitar, eu tento realizar mais uma venda, tá? Nasdaq, ah não, achei que tinha pegado. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, vou parar a transmissão aqui e volto a gravar assim que eu tiver alguma outra oportunidade, tá? É, Acredito que agora, a partir desse momento, a gente consiga fazer bons trades aí, se realmente respeitar essa queda que tá para vir no mercado. Eu tô esperando ela já tem um tempinho, desde a semana passada. Acho que quarta-feira por aí eu já tava bem de olho nisso. E vamos ver como que o mercado reage aí, beleza? Valeu. Pessoal, voltando aqui, eu consegui pegar uma venda em Ethereum, tá? E coloquei uma outra a limite aqui, mas o preço não chegou. Até acreditei que ele poderia chegar até lá. O Bitcoin aqui está brigando na mesma região. Não quis fazer outra venda aqui. E Nasdaq pegou o nosso take, tá? Take bem curto aí, mas pelo menos está garantido. E se ele me der outra oportunidade aqui, eu realizo outra venda e mostro para vocês, tá bom? O Ethereum, eu poderia até tentar levar ele nessa parte de baixo aqui, ó. Essa ordem que está aqui é da ordem que não foi acionada, tá? Então, o take da que está rolando até agora, eu vou colocar apenas abaixo desse fundo aqui. Porque mesmo assim, o preço ainda pode vir limpar essa liquidez que está aqui e voltar a subir, tá? Então, só para garantir, eu vou realizar ele aqui. E se ele me der outra oportunidade de venda aí, eu faço de novo. Valeu! Voltando aqui, pessoal, realizei mais duas ordens aí em Nasdaq, tá? Como eu falei, ele criou de novo mais uma região de entrada certa, que foi aqui, um, dois para cima, três, puxa forte para cima, quebrando o topo, e puxa forte para baixo, quebrando o fundo. Então, tende a dar continuidade no movimento aqui, stop logo acima da região de segurança. E bora esperar para ver o que vai acontecer aí. Um take eu coloquei bem curto aqui embaixo desses fundos, e o outro take está abaixo da estrutura que foi criada, tá? Tem tudo para dar certo aí. Espero que o mercado respeite essa venda, porque ela realmente está muito bonita. Essa limpa de liquidez aqui, ela foi muito bonita. Ela criou um, dois, três, quatro, cinco topos na mesma região. E esse movimento aqui é um movimento de exaustão, tá? Então, quando eles rompem essa estrutura, eles colocam muitas pessoas em compra, onde eles só vêm para limpar a liquidez mesmo e depois jogam o mercado para baixo. Ethereum aqui está andando bem. Eu desci um pouco o stop porque ele também criou uma região de, de suporte aqui para gente. Então, caso ele passasse e voltasse lá, ele me tiraria com um risco muito baixo. E Bitcoin ainda está um pouco travado aqui, mas também eu acho que tende a andar aí. Beleza? Assim que eu tiver o resultado aqui, eu volto a mostrar. Galera, voltando para os gráficos, Nasdaq pegou o nosso primeiro take aqui, tá? Então saímos no lucro. Acredito que em breve deve chegar nessa região. O Shao aqui deu uma bela de uma andada agora. Pode ser que nos dê oportunidade de compra em breve.
Vou ficar de olho nele aqui também. Ethereum e Bitcoin ainda estão correndo, bem fracos, mas ainda estão aqui em jogo. Então a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer. O movimento de Ethereum tá muito legal, tá? Porque ele vem fazendo pequenas bandeiras, que seria isso aqui. Então, quando o preço rompe o fim dessa bandeira aqui, por exemplo, se ele romper aqui, essa região já se torna boa para a gente colocar nosso stop. Porém, eu não vou fazer isso. Se ele romper aqui, eu vou trazer o stop para o 0 a 0, tá? Porque caso ele volte, a gente já não perde mais nada. E o Bitcoin não vou fazer nada. Ele tá bem meio lateral, dá umas quedinhas, fica lateral, dá outra queda, lateral, enfim. É só aguardar mesmo. E aguardar também agora ver se vai vir o próximo take aqui de Nasdaq, tá bom? Valeu. Estamos de volta. Seguinte, galera. O Ethereum chegou bem perto aqui do nosso take, tá? E acabou retornando um pouco. Porém, eu acabei fazendo mais duas vendas aqui. E todos eles, tanto aquela que já estava no começo, quanto as outras duas, o stop delas estão aqui acima dessa região. Essa é uma região muito forte, por isso que eu fiz a venda, que nada mais é quando se cria uma estrutura de Wyckoff, a gente tem esse teste aqui, ó. Então, aqui é o melhor lugar para a gente buscar venda, tá? Se realmente for uma estrutura de Wyckoff que ele vai querer buscar os preços mais baixos, essa aqui é a melhor região para a gente fazer entrada de venda. Aqui são as siglas, tá, da estrutura de Wyckoff. Não vou entrar em detalhes sobre elas, é um pouco complexo, não é para o conteúdo de agora. O conteúdo nosso aqui é mais para mostrar nossas entradas, o porquê que eu estou entrando e tudo mais. E com o passar do tempo, eu vou acabar criando umas aulas tal para vocês se identificarem mais com o meu estilo de trade, tá? Nasdaq tá chegando bem próximo aqui também do nosso take. Se pegar vai ser muito bom, porque são US$ 22 aí. Bitcoin também deu a retornada, igual de Ethereum. Criptomoeda tem esse lance de praticamente andarem da mesma maneira, tá? Nem sempre isso acontece. No sábado, por exemplo, Bitcoin deu uma disparada e Ethereum estava caindo bastante. Mas geralmente elas têm essa correlação. Enquanto o Bitcoin faz um movimento, as outras criptos fazem o mesmo movimento. No Shao aqui ainda não vejo nada de oportunidade, a não ser que ele venha agora e rompa esse topo aqui, com bastante força. Então aqui eu teria o 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando fundo, puxa para cima, eu tenho uma entrada para tentar fazer ele subir mais. Porém, eu não sei se vai ser uma boa entrada, porque os alvos para ela seria mais ou menos essa região aqui, tá? Então seria um take bem curto aí, ó. Praticamente seria de 1 para 1 aí, o stop aqui com o take aqui. Mas eu vou dar uma olhada aqui o que vai acontecendo com o ativo e se nos der a possibilidade aí eu faço o trade, se não, vou ficar sem trade nela. E agora é aguardar mesmo, ver se o Ethereum vai chegar nessa região, que é o nosso primeiro take aqui que estava posicionado desde lá de trás. O segundo take eu coloquei aqui e o terceiro take abaixo daquela região que eu falei para vocês que tem bastante liquidez, que foi esses fundos nivelados aqui, tá? Então vamos aguardar. Aqui Nasdaq acabou de dar uma disparada, mas também não me preocupa, é natural do mercado isso daí. Às vezes ele vai só querer fazer uma correção para depois voltar. Esses fundos nivelados me deixam um pouco mais tranquilo, porque aqui a sardinhada começa a comprar muito, porque o preço está segurando, então eles ficam comprando nessas regiões, tá? E geralmente o institucional vem e limpa isso daqui muito rápido. E caso realmente retorne e tudo mais para continuar subindo, nossa saída está no 0 a 0 ali, então eu já não perco mais nada. E agora é aguardar, beleza? Eu volto mais tarde. Voltando aqui, pessoal, acabou de pegar nosso take, Nasdaq. Ótimo trade aí, primeiro bom trade do canal, que foi mais gordinho aí, né? Então esse aqui nos pagou US$ 22, correto?
Em Ethereum, a venda deu certo aqui, tá indo bem a nosso favor. Acredito também que esse primeiro take aqui deve se efetuar, tá? Bitcoin ele deu uma subida para limpar esses topos aqui e se ele começar a criar de novo regiões certas de entrada, eu vou fazer outras operações, mas por enquanto nada a se fazer. Agora aguardar, ver se vai chegar nos takes aqui e se chegar eu volto a postar aqui. Valeu! Pessoal, voltando aqui, realizei mais uma venda, tá? Praticamente na mesma região que foi a nossa saída aqui. E por que que eu fiz essa venda? É por conta desses topos arredondados aqui, certo? Isso aqui mostra a fraqueza da demanda. Então essa região se torna uma região de defesa dos vendedores, onde eles posicionam ordens aqui para o preço cair mais. E eu acredito ainda mais nessa queda, que o ativo deve cair mais por conta desse gap, que é essa ineficiência que foi criada aqui embaixo, ó. Essa ineficiência aqui não foi testada ainda, que está no time frame de 15 minutos, tá? Então, o meu take vai ser bem no começo dela aqui. Então, a hora que chegar bem no comecinho dela aqui, já deve acionar o take. E aqui a gente tem mostrando uma cunha, onde essa cunha pode ser o primeiro movimento de ondas de Elliott, tá? Que é uma teoria também bem complexa de se entender. Ela é bem subjetiva, eu acabo não operando tanto Elliott. Eu já estudei muito sobre Elliott, mas eu pouco aplico nos meus trades. Porém, esse movimento aqui tem tudo para ser uma onda um. E caso o mercado rompe essa linha de tendência de alta dessa cunha aqui, provavelmente teremos o mercado bem mais para baixo ainda, tá? Então eu tô de olho nisso. Porém, nesse trade aqui, a minha saída vai ser realmente nesse começo de gap que deixou. Após o rompimento, caso o mercado rompa mesmo essa região aqui, após aqui eu começo a procurar por vendas, tá? E aí, se tudo der certo para essa semana ou semana que vem aí, a gente começa a realizar mais vendas. Como eu falei para vocês, por que que eu estou procurando por vendas ao invés de compras, se o ativo só está subindo? Porque ele já andou muito para cima, então está na hora dele começar a criar uma correção aí. E essa semana tem bastante notícias, talvez as notícias não venham com dados bons aí, então pode ser que o mercado caia. O centro aqui, mais ou menos, dessa cunha é um lugar bom para a gente procurar nossos takes, nossas saídas. Então a gente vai ficar de olho nisso aí ao longo da semana. E assim que eu tiver o resultado aqui desses trades que estão rolando, eu volto a mostrar para vocês. Galera, retornando aqui, o preço reagiu bem então na nossa última venda aí de Nasdaq, tá? Tá chegando bem perto da região agora. Acredito que ele ganhe até uma velocidade agora nesse último instante aí. Ethereum aqui, ó, quase pegou nossa ordem nesse exato momento, deve pegar também. E o Bitcoin também está andando muito bem aqui, tá? Então, devemos ter aí a finalização desses trades. Se pegar ó, todos eles, nossa, fica excelente para nós. Ó, Ethereum acabou de pegar, ótimo. Então, essas outras duas ordens aqui, eu já vou colocar o stop no 0 a 0, tá? Para não correr mais risco. Ó, disparou o preço agora, ok? Ah, e é o que eu falo, quando se tem regiões de liquidez assim, o preço dá essa disparada, por quê? Porque o pessoal coloca os seus stops, por exemplo, quem comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, o stop deles vem tudo abaixo dessa região. Então o stop deles é uma venda. Então com isso o preço acaba caindo mais ainda. É, Continuo ainda acreditando que o mercado vai buscar esse fundo aqui, porque aqui é onde se concentra a maior liquidez de Ethereum, tá? Nas últimas semanas aí.
O preço ficou muito tempo lateral nessa região. Então, stops também de vários e várias pessoas estão abaixo desses preços aqui, desses fundos que foram deixados. É, A mesma coisa acontece para Bitcoin. Acredito que cai até mais de onde está o nosso take aqui, mas para o trade de hoje, esse resultado aqui está de ótimo tamanho. E Nasdaq, como eu falei para vocês, se perder essa região aqui da tendência da cunha, o preço deve cair mais. E sendo assim, a gente vai procurar por mais vendas, tá? Ao longo da semana aí. É, Nossa conta aqui, gente, tá com 179 agora. Lembrando que a gente começou com 170 e flutuando, que tem trade aberto, né? Que é esse de Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, tá com 50 positivo. Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter, tá? Semana passada a gente não teve resultado muito bom. Tomamos vários stops, vários trades que saíram no 0 a 0. E isso é super natural, isso vai acontecer, acontece com nós, meros mortais que opera pequeno, é, acontece com quem opera grande, acontece com institucional, acontece com todo mundo. O mais importante é a gente ter a cabeça no lugar e saber o que está fazendo. É, Se uma semana, 2 semanas, 3 semanas foram de stop, a gente tem que entender que o próximo mês inteiro, por exemplo, vai ser tudo de take. E quando a gente trabalha com risco-retorno correto, de 2, 3, 4 para 1, sempre a gente vai estar lucrativo, por mais que se tome stops, e não adianta ficar tentando mudar de operacional. Ah, porque isso daqui não está dando certo, isso aqui está dando stop. Vocês veem, eu utilizei as mesmas técnicas da semana passada para essa semana. A semana passada elas não funcionaram. E essa semana está funcionando super bem. Hoje é o primeiro dia da semana, mas está funcionando super bem. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A gente não pode mudar o operacional porque tomou 1, 2, 3, 10 stops seguidos. A gente tem que continuar com o nosso operacional, só que a nossa mentalidade é o que tem que tá correta no lugar certo, tá? Então, se pegar esse take aqui de Nasdaq agora, eu vou finalizar essa gravação de agora, esperar por Ethereum e Bitcoin. E caso não pegue hoje até umas 6 horas da tarde, aí eu deixo o resultado para vocês no vídeo de amanhã, tá certo? Valeu, obrigado. Galera, retornando aqui rapidinho, Ethereum tá chegando aqui na região do outro take, tá? E o outro vai ficar, acredito que para amanhã esse resultado. E uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui é em relação ao RSI. Eu acho que eu comentei no primeiro ou no segundo vídeo sobre ele, que eu utilizo mais para tempos gráficos maiores. Então eu vou mostrar para vocês aqui a divergência que está acontecendo no RSI em Ethereum, tá? Ó, aqui, o que que acontece? O preço, ele, ele tá subindo aqui, ó. Ele tá fazendo sempre topos mais altos, tá vendo? Já no RSI, olha o que está acontecendo aqui. Os preços estão caindo. Ou seja, isso aqui é uma ótima divergência para venda, tá? Nesse caso, para venda. Se fosse o RSI aqui embaixo para alta e os preços estivessem renovando fundo, seria uma boa opção para compra. Então, esse aqui foi um detalhe a mais que eu acabei visualizando aí para realizar essa venda, tá? Então, acredito mesmo que deve vir limpar essa região de liquidez aqui para depois o ativo continuar subindo, ok? Eu acho que não vai pegar agora, até imaginei que ia pegar nesse exato momento aqui, ó, a saída do outro take, mas ele deu uma recuada. É, O Nasdaq aqui, ele chegou bem. Na verdade, ele até encostou, tá vendo? Ah, mas por que que não saiu se ele encostou na linha? Ele até passou um pouquinho. Porque existe um spread. Imagina que o preço está aqui agora, ó, vamos arredondar, tá? 23.544. Ó, 23.544. Só que tem um spread, que é quando eu efetuo uma compra,
que ele deixa o preço sempre um pouco acima. Então, é necessário que essa linha imaginária aqui que eu estou mostrando para vocês, como se estivesse um pouquinho acima do preço, é ela que tem que passar para acionar a nossa realização aqui do take, tá? Então é por isso que não finalizou essa ordem. Mas em breve aí também deve finalizar. Acredito muito que o mercado venha pelo menos buscar essa região aqui da linha de tendência e até mesmo romper ela, que é o que eu falei para vocês, que podemos estar dentro de uma cunha e se isso acontecer vai ser muito bom para nós podermos realizar mais vendas durante a semana aí. Perfeito? Se chegar nos takes aqui eu volto a mostrar e finalizo a gravação de hoje. Voltando aqui, pessoal, para finalizar o vídeo de hoje, é, como a gente já tinha visto aqui, o preço chegou na nossa região, mas não pegou o take por causa do spread. A mesma coisa aconteceu aqui nesse take de Ethereum, tá? E Bitcoin também deu uma subidinha aí, mas ainda acredito nas regiões. O dia de hoje foi muito bom aí. A gente finaliza com 179. Então, se eu não me engano, a gente começou o dia de hoje com 120, 121 e conseguimos passar do nosso início, né, que foi de 170 dólares, e tá flutuante aqui ainda em 37, 38 dólares aí, tá? Aqui em Nasdaq, existe a possibilidade de o mercado, hora que abrir de novo às 7 horas, porque ele fecha agora às 6, e abrir de novo às 7, com um gap de baixa. E se isso acontecer, é muito bom para nós, porque ao invés de pagar os 28, ele vai pagar mais aqui embaixo, aí dando um total de, sei lá, se for por aqui, mais ou menos uns 32, 34 dólares aí, o que fica bom para nós. Então, torcer por esse gap de baixa aí. Pode ser que se inicie mesmo com gap de baixa, porque o mercado teve uma bela de uma queda hoje. A gente conseguiu 3 takes aqui nessa queda de Nasdaq, o que foi muito bom. 3 não, né? 4, porque teve um aqui que eu fiz duplo, que é a mesma coisa que eu fiz aqui em Ethereum. 2 lotes na mesma região. Então foram 4 takes aqui. Aqui foi um stop gain. Aqui foi um take. Por enquanto um take. E tá esses dois flutuantes. E em Bitcoin também tá esse aqui flutuante. Certo? Muito obrigado pela presença de hoje. Se não for inscrito, se inscreva e deixa o like aí pra gente. Valeu, tamo junto.